A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um podcast do programa Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto e comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e hoje temos como convidado o presidente do IPRI, Nuno Severiano Teixeira. Olá Teresa, olá Nuno, muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 1 de fevereiro, pouco depois de ter sido desbloqueado o pacote de ajuda de 50 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia. A decisão aconteceu ainda antes da reunião formal do Conselho Europeu Extraordinário. Viktor Orbán cedeu à pressão dos parceiros europeus. Nuno, como convidado do nosso programa, comece por si. O que é que vai acontecer agora e que importância é que tem esta disponibilização financeira agora para Kiev? Bem, em princípio o que vai acontecer agora é que o Orçamento da União até 2027 vai prever esse pacote de 50 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia. Que significado político tem isso? Bem, em primeiro lugar tem significado político o facto de Viktor Orbán, que normalmente tem colocado sobre a mesa a ameaça de veto, e colocado a ameaça de veto bem entendido para procurar, se calhar a palavra é forte, mas chantagear a União Europeia no sentido de ganhar algumas contrapartidas, acabou por ceder. Acabou por ceder ainda antes do Conselho, numa reunião, digamos, informal entre os líderes das instituições, portanto a von der Leyen e Charles Michel, com alguns chefes de Estado e de Governo, enfim, a França, a Alemanha, a Itália, que se juntaram mais tarde a Polónia e a Bélgica, tanto quanto se sabe. Orbán abdica desse direito de veto, vamos ver mais tarde que contrapartida teve, ou se não teve contrapartida. Agora, o que é importante e o que é significativo do ponto de vista político é que finalmente a União Europeia aprova um pacote de ajuda significativo à Ucrânia que é absolutamente essencial. E resta saber se o que é que deste pacote de apoio financeiro é destinado também à dimensão militar. Porque essa é a parte essencial do apoio que a União Europeia tem que prestar à Ucrânia, por uma razão simples. É que ao fim de 2 anos de guerra, em qualquer guerra, toda a economia se dirige, digamos assim, se mobiliza para o esforço de guerra. A Rússia, enfim, pela sua dimensão, pela sua capacidade, tem todas as possibilidades de forma autónoma para organizar uma economia de guerra, coisa que está a fazer. E está a fazer com sucesso, deve dizer-se. Cerca de 25% a 30% do seu orçamento é já dirigido para o esforço de guerra, o que significa 5% a 6% do PIB da Rússia. Não é uma coisa pouca, não é? Ao contrário do que acontece com a Ucrânia, que não tem capacidade autónoma para fazer face a esse esforço de guerra. E, portanto, é por isso que o apoio da União Europeia é absolutamente essencial. E é tão mais essencial quanto nós temos sobre a mesa a incerteza daquilo que se possa vir a passar no mês de novembro com as eleições norte-americanas. Ou seja, se uma vitória de Trump, enfim, se viesse a concretizar, ou se vier a concretizar, obviamente cessa imediatamente o apoio americano, que já hoje tem, digamos, muitos condicionalismos, como todos sabemos. E, portanto, a Europa tem que estar preparada para essa eventualidade. E essa preparação tem que começar desde já. Este apoio, este pacote de apoio financeiro é muito importante, mas é preciso também pensar qual é o apoio militar concreto, particularmente em matéria de munições, que é aquilo que, digamos, neste momento mais falta faz para fazer a condução Ao momento que estamos a gravar este episódio, ainda não há uma declaração oficial dos representantes da União Europeia, mas fomos apanhando algumas coisas ao longo do dia. Charles
Charles Michel diz que é um acordo que garante um financiamento estável, previsível e de longo prazo para a Ucrânia. Por seu lado, Ursula von der Leyen diz que este é um bom dia para a Europa. Teresa, ao longo das várias semanas nós temos falado da falência da diplomacia europeia. O que é que este acordo representa a esse nível, Teresa? Bom, a falência da diplomacia europeia, apesar de tudo, tem sido mais a falência em relação à guerra em Gaza e à situação no Médio Oriente do que propriamente em relação à situação na Ucrânia, que apesar de tudo a Europa tem conseguido manter e até aumentar o apoio militar e financeiro à Ucrânia, e sobretudo o que eu noto é da parte dos principais líderes europeus, nomeadamente na Alemanha, o chanceler Scholz, uma consciência crescente que se expressa todos os dias quase, de que esta guerra na Ucrânia, se não for ganha pelos ucranianos, ou seja, se a Rússia não perder a guerra, a Europa tem um problema seríssimo à sua frente, e cada vez mais os líderes europeus entendem esta guerra como existencial também para a própria Europa. Em relação ao Orbán, eu só queria dizer que ele cedeu. A Europa, os líderes europeus antes da cimeira usaram aquela técnica velha da cenoura e do cacete, e sobretudo uma semana antes, isto é um aspecto interessante desta braço de ferro, uma semana antes da cimeira deixaram escapar que estavam a admitir a possibilidade de acionar o artigo 7º do Tratado da União Europeia, que permite a suspensão do direito de voto de um Estado-membro quando a sua cooperação com os outros países não é leal e não é de acordo com os princípios da própria União Europeia. Creio que talvez Orbán tenha pensado um pouco nisso, mas o problema de Orbán no Conselho Europeu e esta permanente chantagem sobre os seus parceiros europeus para obter vantagens para ele próprio é mais preocupante do que um pacote de 50 mil milhões, por mais importante que esse pacote seja para a Ucrânia, pagar pensões, pagar salários aos funcionários públicos, etc. Não tinha já dinheiro para fazer isso. É que a ideia da Europa de Orbán é uma ideia que está ao serviço. Ele é hoje um líder reconhecidamente autoritário e liberal, está ao serviço hoje de uma estratégia que é a estratégia de Moscovo, e isso põe um problema muito sério à União Europeia, que não se limita aos milhões, que vai muito para além disso, que, como vários jornais europeus têm dito, começa a pôr os líderes europeus um pouco nervosos, ou seja, um pouco preocupados com o que isto significa, quando na verdade a Europa, a União Europeia e a NATO atravessam hoje um momento absolutamente decisivo para o seu futuro, que é uma guerra de grandes dimensões na fronteira da União Europeia, na fronteira da NATO, que resulta de uma invasão, de uma agressão de uma potência imperialista e agressiva que não vai desaparecer nos próximos tempos, e isso é um problema de segurança vital para a União Europeia hoje. Agora, esta cimeira foi convocada com a ideia, foi convocada com um objetivo muito concreto que, curiosamente, mais uma vez o chanceler Scholz pôs em cima da mesa aqui há 15, 20 dias, que vai de acordo com aquilo que eu não estava a dizer. A Europa não se pode limitar a fazer belas declarações sobre o seu apoio à Ucrânia, tem de ter armamento militar para fornecer à Ucrânia, sobretudo quanto há 60 mil milhões congelados no Congresso americano por oposição dos republicanos, e quando temos a pairar sobre nós a sombra de Donald Trump. A Europa, e o que o chanceler fez foi pedir à Comissão que fizesse um inventário de todas as contribuições de cada Estado-membro para que cada um se confrontasse consigo próprio e se comprometesse
comprometesse com o apoio militar real à Ucrânia nos próximos tempos. A Alemanha está hoje numa boa posição para fazer isso, porque a contribuição da Alemanha em termos militares para a guerra da Ucrânia, neste momento até já ultrapassou a do Reino Unido, que era o segundo a seguir aos Estados Unidos. Nos últimos 2 anos foi de 17 mil milhões de euros, o que é importante. Tem uma previsão de 8 mil milhões para o próximo ano, e há países como a França, uma potência militar e uma potência económica, que, por exemplo, até junho do ano passado tinham contribuído com 550 milhões de armamento, que é menos do que, por exemplo, um país como a Estónia ou um país como a Lituânia ou a Letónia conseguem contribuir. Portanto, esta cimeira tinha este objetivo: confrontar os líderes europeus consigo próprios e ver se de facto levam a sério aquilo que têm de fornecer à Ucrânia, como o Nuno explicou, porque a Ucrânia, sem o armamento da NATO, sem o armamento militar, não tem condições para vencer a guerra de agressão da Rússia. Eu vou só acrescentar, se posso, Claro que sim. uma nota para reforçar uma coisa que a Teresa acaba de dizer e que tem a ver com a consciência que existe, quer do ponto de vista dos líderes, quer do ponto de vista, sobretudo, das opiniões públicas europeias, relativamente às consequências que pode ter uma vitória ou uma derrota da Ucrânia neste conflito. É que se países que estão geograficamente próximos e que têm, aliás, a maioria deles, experiência do que foi o autoritarismo durante o período soviético, têm consciência da importância e da gravidade da ameaça russa, como é o caso dos países bálticos, como é o caso da Polónia e como é o caso da Alemanha. Exatamente. O chanceler Scholz tem tido um papel muito importante nesse momento. Tudo aquilo que tem a ver com a Europa do Central e do Sul, sobretudo, não há essa consciência, quer pela distância geográfica, quer pela experiência histórica, que é completamente diferente. Ora, justamente esta cimeira era importante e é importante daqui para a frente para que todos os líderes europeus e todas as opiniões públicas europeias do norte ao sul, do leste a oeste, compreendam que não é indiferente para a sua própria segurança o destino da Ucrânia nesta guerra. Porque se a Ucrânia perder e se a Rússia ganhar, é toda a segurança europeia que está em causa. E segurança europeia quer dizer que ninguém garante, como os líderes europeus já perceberam hoje, que daqui a 5, 6, 7 anos a Rússia não possa desencadear um ataque mesmo contra um país da NATO. É esse, aliás, o padrão histórico. Vamos lá ver, porque nada disto é novo. O primeiro avanço é feito em 2008 na Geórgia. Depois, consolidada a Geórgia, há uma pausa até 2014, ocupada a Crimeia, há uma pausa até 2022 e depois a Ucrânia. Portanto, o padrão histórico é o padrão de uma ocupação, uma pausa de alguns anos e, quando essa está consolidada, a vitória está consolidada, um outro passo. Portanto, nós sabemos qual é o padrão histórico desse tipo de, digamos, de ameaça. E quando estamos a poucos meses das próximas eleições europeias, a decisão de hoje, este acordo, pode ter algum significado naquilo que vai acontecer em junho, ou no caminho até junho? Eu creio que o caminho até junho vai ser um caminho difícil, já discutimos isso aqui em outros programas, a ascensão, e nós vamos lá ainda hoje. Exato, a força dos partidos de extrema-direita e populistas não para de crescer, isso é um problema seríssimo para a Europa, talvez por isso Orbán agora cedeu, mas também se sinta bastante animado, porque acha um pouco que os ventos políticos da Europa estão um pouco a soprar a seu favor, da mesma maneira que Putin
deve sonhar todas as noites com uma vitória de Trump nas eleições em novembro. Eu lembro-me quando Trump foi eleito em 2016, a reação de Orbán foi imediata, saudou a eleição de Donald Trump e disse: Trump inicia uma nova era. Portanto, Orbán nem sequer esconde a sua predileção por líderes do tipo de Trump ou de Putin ou até de Xi Jinping, com o qual também se dá bastante bem. Agora, há um risco, se os líderes europeus não disserem claramente às suas opiniões públicas, como o Nuno estava a dizer, porque umas percebem diretamente porque têm a Rússia ali ao lado, como a Suécia, como os Bálticos, como a Finlândia, e sabem o que é que isso quer dizer. Outras, como nós e os países do Sul, não sentem essa pressão. Se os líderes europeus não tiverem a coragem de explicar preto no branco o que é que está em causa com esta guerra, isso só pode significar que a extrema-direita e a direita populista continuam a fazer o seu caminho. Eu dou só um exemplo, para ser muito rápida, dou só um exemplo. É óbvio que na atual conjuntura a Europa deixou de ser aquele paraíso onde a paz era perpétua e onde podia gastar tudo em segurança social e nada em defesa. Vai ter de gastar menos em segurança social, muito mais em defesa. Há quem já fale, militares europeus, em 3% do PIB para gastos de defesa se quiserem reforçar a NATO e dissuadir a Rússia. Ainda não chegámos aos 2% na maioria dos países europeus. A Europa tem de mudar de prioridades, a indústria europeia tem de mudar também ela. Estava muito virada para uma economia global, estava muito virada para o combate às alterações climáticas, tem de começar a estar virada também para a indústria de defesa, a indústria de guerra, e tudo isso são mudanças enormes e se não forem explicadas às pessoas, as pessoas revoltam-se, acham que estão a ser ignoradas pelos governos e votam nos partidos de extrema-direita. Paralelamente a este Conselho Europeu, em França e já com réplicas em vários países europeus, Portugal incluindo, os agricultores estão na rua para já. Há uma vítima declarada, o acordo do Mercosul, com a morte a ser anunciada por Emmanuel Macron. Há também a questão das importações da União Europeia feitas à Ucrânia, que também estão a ser ameaçadas por causa destes protestos. Teresa, o que é que se passa em França e qual é que é o risco disto escalar para uma crise verdadeiramente europeia? Eu acho que já há uma crise verdadeiramente europeia, porque antes da França foi a Alemanha, com a entrada dos tanques, meu Deus, dos tratores, dos agricultores alemães em Berlim, como nos lembramos, uma grande manifestação. Em Espanha e Portugal, em Espanha ainda não é muito vivo, mas em Portugal já se sente, não só com as razões dos outros agricultores, mas também com as consequências da seca que afetou extremamente Portugal e Espanha, não afetou o norte do país. Há movimentações na Bélgica, o Conselho Europeu está neste momento rodeado de tratores de vários países, inclusive da Irlanda, da Itália, da Bélgica, da Holanda. Portanto, este é um problema europeu e é sobretudo um problema europeu porque a política nacional dos Estados-membros, a política agrícola nacional dos Estados-membros é determinada por uma política comum europeia, aliás a mais velha política comum da União Europeia, que é justamente a PAC, a Política Agrícola Comum, e que estabelece as regras gerais para todos os países. O que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas ou três que provocaram esta situação. Por um lado, a crise energética, a subida do custo da energia, que se traduziu no custo do diesel
para as atividades agrícolas e algumas hesitações e algumas diretivas europeias sobre o diesel ser menos patrocinado ou comparticipado pelos Estados-membros para ser mais barato. A segunda é o resultado de uma série de acordos de comércio livre que a Europa fez com não sei quantos países do mundo, incluindo esse do Mercosul que tu já referiste e que não vai para a frente, e que baseava-se numa ideia muito simples. A Europa queria que esses países abrissem os mercados aos seus produtos industriais e aos seus serviços e em troca abriu o mercado europeu aos seus produtos agrícolas. Ora bem, é contra isto que hoje os agricultores protestam, porque dizem uma coisa muito simples. Eles não têm as mesmas regras ambientais e de combate às alterações climáticas que nós temos. Eles têm um mercado aberto para concorrer com os nossos produtos em condições de produção muito mais favoráveis, e nós não queremos que isto continue, e não queremos outra coisa que também é muito comum em todos os países, que é o esmagamento dos preços feito as grandes distribuidoras, como nós, os intermediários, exatamente. Isto tudo conjugado com uma Europa que viveu uma crise inflacionária acentuada, com o aumento do preço da energia, com problemas desta ordem que eu acabei de descrever, dá um protesto generalizado. Curiosamente é o mesmo protesto, e termino, é o primeiro grande protesto que imensos analistas previram, mas ainda não se tinha concretizado, dos agricultores da contradição entre as políticas ambientais muito avançadas da União Europeia e os interesses dos agricultores europeus, que veem essas medidas aplicadas numa desvantagem em relação aos seus parceiros de fora da Europa. Nuno, era precisamente por este ponto que eu ia pegar. Temos aqui um choque entre uma realidade e um objetivo ambicioso da União Europeia de uma economia mais verde e uma ambição ambiental verdadeiramente ambiciosa, perdoando a repetição. Esse é justamente o ponto central de toda esta questão. O setor agrícola na Europa, que é um daqueles mais protegidos desde o princípio da integração europeia pela política agrícola comum, não foi um setor que se modernizou do ponto de vista ambiental. Ou seja, não preparou a mudança verde, como nós costumamos hoje dizer. E, portanto, como não fez, vê-se hoje confrontada com regras muito estritas, muito rigorosas, que naturalmente fazem aumentar os custos de produção, e, portanto, os seus preços são mais elevados, no mercado. Quando se vê que entra no mercado europeu o mesmo tipo de produtos agrícolas vindos de países que não têm as mesmas regras de natureza ambiental e, portanto, têm custos de produção mais baixos, não é? A capacidade de reação dos agricultores é natural, não é? E, portanto, é isto que está a suceder. Quer com os produtos vindos da Ucrânia, como já se disse, quer com os produtos vindos da América Latina, e é por isso que o acordo Mercosul-União Europeia, que tem 20 e não sei quantos anos, nunca entrou em vigor. 20 e não sei quantos anos de negociação. E sempre com a França no centro do problema, não é verdade? É o maior produtor agrícola da Europa, não é? Exato. E, portanto, isto significa que, digamos, há essa contradição entre o rigor das regras ambientais que uma Europa verde vai impondo e a capacidade, digamos, de concorrência aberta dos agricultores. E é por isso que há a revolta e é por isso que há, neste momento, digamos, os movimentos que nós estamos a assistir. Obviamente que no momento em que isto se produz, esta revolta que eu diria de natureza económica e social, ela não deixa de ter uma tradução política.
Ou seja, que os agricultores não se sentem representados. Há uma espécie de crise de representação política dos agricultores em relação aos responsáveis, quer nacionais, quer europeus. E isso é uma coisa séria num momento em que a extrema-direita, digamos, os regimes, as tendências iliberais e autoritárias de extrema-direita estão a fazer o seu caminho e, portanto, há o risco de cruzamento destas duas dinâmicas de natureza social e outra de natureza política e que, obviamente, pode vir a ter consequências que não são positivas. Só um acrescento, o Jordan Bardella, que é hoje o líder da União Nacional de Marine Le Pen, dizia sobre foi ter com os agricultores e apoiá-los, etc., e dizia duas coisas que no fim são fáceis de dizer, mas calham bem junto aos agricultores. A primeira é que lançou a palavra de ordem da ecologia punitiva, dando uma conotação, porque a extrema-direita diz que os governos exageram, que não estamos de maneira nenhuma numa crise climática, etc. A outra palavra de ordem que tem muita, ligada àquilo que eu não estava a dizer, que tem muita repercussão sobre os agricultores, é que as coisas são decididas numa torre de marfim em Bruxelas, onde vivem as elites que não têm a menor ideia dos problemas reais do cidadão comum e, neste caso, dos agricultores. Dois temas ideais para a extrema-direita crescer. E era precisamente, também pegando por aí, um dos cartazes que me saltou à vista nos últimos dias era de um agricultor francês que tinha uma frase que era: nós na rua, vocês sem comida. E tanto na França como na Alemanha nós vimos uma aproximação da extrema-direita a estes protestos. Nós vimos, e falámos sobre a sondagem que colocava um aumento das forças radicais da direita no Parlamento Europeu nas próximas eleições. O porquê desta aproximação das forças de extrema-direita aos protestos dos agricultores, Nuno? É por essa falta de representação da vida rural que não se vê representada nos outros partidos? Não só da vida rural, mas digamos da vida rural também. Muito pelas razões que nós já aqui vimos, os agricultores não se sentem representados e, portanto, procuram alguém que os possa representar, com quem possa sintonizar, digamos, com os seus problemas, as suas dificuldades e o que acontece, estamos a ver, é que os partidos mainstream muitas vezes não vão ao encontro desses problemas, que são problemas reais, não é? E que, digamos, os movimentos e os partidos populistas, no seu irredentismo, digamos, prometem, eles resolvem aquilo no dia seguinte e portanto, capitalizam, em certo sentido, uma boa parte desse descontentamento ou dessa crise de representação política. Só uma pequena acrescento, os agricultores na Europa devem constituir 2,7% da população e representam no PIB europeu uma percentagem relativamente pequena, mas têm esta capacidade de contágio para a opinião pública porque têm manifestações de grande impacto mediático e tiram naturalmente partido disso. 3 soldados norte-americanos morreram e dezenas ficaram feridos num ataque de drones a um posto militar dos Estados Unidos na Jordânia, conhecido como Torre 22. O ataque, que aconteceu este domingo, foi reivindicado pelo grupo Resistência Islâmica. É o primeiro registro de vítimas mortais entre os soldados norte-americanos desde que o Hamas atacou Israel a 7 de outubro. Responderemos de forma decisiva a qualquer agressão e responsabilizaremos as pessoas que atacarem as nossas tropas, disse o secretário de Estado Antony Blinken aos jornalistas na segunda-feira. É precisamente essa declaração que vamos ouvir agora. The President said this, I think, virtually from day one, to anyone who would try to use the crisis in the Middle East, the conflict in the Middle East, to sow further instability and to use it as an excuse to attack our personnel. We will respond strongly, we will respond at a time and place of our choosing. And obviously, I'm not going to
telegraph what we might do in this instance or get ahead of the president, but I can again tell you that, as the president said yesterday, we will respond, and that response could be multi-leveled, come in stages, and be sustained over time. Nuno, que impacto é que pode ter este ataque no futuro deste conflito no Médio Oriente? Bem, nós estamos num momento crítico do conflito no Médio Oriente, onde a questão da escalada está sempre em cima da mesa. Mas, na minha maneira de ver, essa escalada horizontal, vamos dizer assim, pela extensão da área geográfica do conflito, far-se-á, enfim, se fizer, será ou pelo Mar Vermelho ou pela fronteira com o Líbano, e não tanto por este incidente ou por este ataque que vitimou três soldados norte-americanos. Eu, na minha maneira de ver, posso estar errado, mas a minha maneira de ver, pelo seguinte: primeiro, porque os Estados Unidos não estão interessados numa intervenção direta e na extensão do conflito. E depois, porque o próprio Irão, que no fundo é quem está na origem deste tipo de ataques, através dos seus proxies, não é, dos seus procuradores, também não está ele próprio interessado em intervir diretamente, porque isso pode, digamos, numa guerra direta e alargada no Médio Oriente, pôr em causa o seu próprio programa nuclear, coisa que eles próprios não estão interessados. Portanto, vamos ver como é que os Estados Unidos reagem, mas eu acho que a reação dos Estados Unidos pode ser uma reação, digamos, de escalada progressiva e calculada, não é? O mais provável, na minha maneira de ver, não é, digamos, um ataque massivo, mas sim um ataque seletivo às instalações, às infraestruturas das entidades ou dos organismos que estiveram envolvidos no ataque e que vitimaram esses três soldados norte-americanos. Mas se me pergunta se é por aí que vai a escalada do conflito no Médio Oriente, não estou muito convencido disso. Teresa, é possível vermos uma resposta mais assertiva dos Estados Unidos a este ataque ou não? Não, eu estou de acordo com o que o Nuno disse, mas estou perfeitamente convencida, tenho quase a certeza que os Estados Unidos vão retaliar, isso não há qualquer dúvida. Vão fazê-lo, é como o Nuno explicou, de uma maneira gradual, que não cria um problema ainda mais sério daqueles que já existem, até por outra razão, que eu acho que é positiva neste caso, que é as negociações de Paris, que agora passaram finalmente para o Qatar, intermediadas pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, pelo Egito, para começarem a olhar para o fim deste conflito, estão a correr, segundo a informação da imprensa europeia e norte-americana, relativamente bem. Há a hipótese em cima da mesa de uma trégua, de uma interrupção dos combates, que pode ser de 1 ou 2 meses e que para os Estados Unidos, obviamente, é o fim dos combates, porque uma interrupção desta natureza, evidentemente, cria essas condições e que passa fundamentalmente por 3 coisas. A primeira é, evidentemente, a entrega dos reféns, é uma questão decisiva, daí uma trégua tão prolongada. A segunda é obrigar Netanyahu, vai ser mais difícil, mas não é impossível, obrigar Netanyahu a reconhecer que a solução para o conflito são 2 Estados. Netanyahu ainda não reconheceu, terá de o reconhecer. E a terceira é conseguir que a Arábia Saudita, que tem tido um papel fundamental até de grande moderação neste conflito, anuncie que nestas circunstâncias, 2 Estados e o fim do conflito, estabelece relações diplomáticas com Israel, e aí temos um novo quadro que pode ser a base de uma saída para este conflito que tenha um horizonte mais consistente
e mais positivo para os palestinianos, e que conta com uma diplomacia americana muito eficaz, que conseguiu manter unidos todos os países árabes, à exceção do Irão, porque os países árabes não gostam do Hamas, primeira coisa, mesmo que não gostem de Israel e da política de Netanyahu, mas sobretudo não gostam absolutamente do Irão. Eu concordo com a Teresa, com uma pequena grande diferença. É que tudo isso me parece possível, mas sem Netanyahu. Mas esse é o problema dos americanos, têm de acabar com o Netanyahu. Não é o problema dos americanos, é o problema dos israelitas, porque os israelitas é que têm de se livrar do Netanyahu. Mas apesar de tudo, quando se fala em popularidade em Israel, o general Gantz tem muito mais popularidade do que Netanyahu, e Netanyahu não está propriamente bem visto entre os israelitas. E mudando novamente aqui de geografia, regressando aqui à Europa e de forma particular aqui à Espanha, esta semana ficou marcada pelo bloqueio das negociações entre o PSOE e o Junts sobre a lei da amnistia. Num artigo no jornal El País, o correspondente parlamentar José Hermida diz que, apesar da legislatura não estar tremida, pode estar presa por um fio. Num ano marcado por eleições um pouco por todo o mundo, até em Espanha, onde, por exemplo, a Galiza vai a eleições daqui a 2 semanas, pode a Espanha ser novamente chamada às urnas, Teresa? Eu acho que sim. Eu percebo a estratégia inicial do PSOE, de Pedro Sánchez. Evidentemente, os primeiros ministros gostam de se manter no poder, mas ele tinha uma intenção que é, para além disso, que era impedir que o Vox, aliado ao Partido Popular, chegasse ao poder em Espanha, como resultava um pouco das eleições, das últimas eleições. O problema é que fez um acordo com o diabo, e quando eu digo que fez um acordo com o diabo, fez um acordo com um partido, os Juntos do Puigdemont, que não inspira confiança a ninguém, que é um partido de terra queimada, é um partido independentista, é o responsável primeiro pelo referendo à independência da Catalunha 2017, que deu os problemas todos que nós conhecemos, e esta crise em que estamos hoje a viver, evidentemente não sendo um interlocutor viável, e precisando o PSOE, o governo de Pedro Sánchez, do seu apoio no Parlamento, é evidente que o Juntas de Puigdemont rói a corda quando lhe apetece, como fez agora com a votação da lei da amnistia, e deixa o governo de Sánchez numa posição muito frágil. E isso, a situação é de tal maneira hoje que eu vejo como difícil que se possa manter muito mais tempo, e será sempre uma solução periclitante, porque o aliado, o partido de os Juntas, continua a ser fundamental para que o governo consiga aprovar leis no Parlamento. Já se provou como um aliado muito problemático e, sobretudo, que não é de maneira nenhuma fiável. Nuno, tenho uma pergunta para si ainda sobre este tema, e depois tenho outra para a Teresa, também para terminar, porque não temos assim muito mais tempo. Nuno, não deixa de ser curioso vermos, na complexidade que é a política espanhola, vermos, neste caso muito particular, Juntos e Vox a votarem juntos, a votarem do mesmo lado. Sabe que há ironias na história, e esta foi uma delas. Vamos lá ver, a lei da amnistia era uma das condições, para não dizer a condição fundamental, da negociação entre o PSOE e os autonomistas, para que o PSOE pudesse manter-se no poder. E foi isso que aconteceu. Agora, são os próprios autonomistas, em particular o Puigdemont, que vota com a direita contra a lei da amnistia. Porquê? Porque a direita acha que a amnistia foi longe demais e o Puigdemont acha que foi de menos.
E, portanto, digamos, há aqui uma federação de descontentamentos, mas cujo efeito objetivo, portanto, federações de descontentamentos subjetivos, mas cujo efeito objetivo é o mesmo, é deitar a lei abaixo. Portanto, ela agora vai para a Comissão Parlamentar de Justiça, vai ser discutida até o dia 7 de março, mas a grande dificuldade em que Pedro Sanches se colocou é, enfim, para pôr as coisas complexas de uma maneira muito simples, não é verdade? Ou ele acolhe, digamos, as exigências do Puigdemont e integra na própria lei da autonomia a referência a crimes alegadamente de terrorismo e mantém-se o poder, mas não sabemos com isso se vai tão longe assim, ou se pelo contrário recusa isso e perde o apoio de Puigdemont, e ao perder o apoio de Puigdemont cai o governo. Portanto, é este, digamos, o imbróglio em que Pedro Sanches se colocou. Vamos ver como é que sai dele. Ele é hábil, mas esta situação é muito complicada. E para terminar, Teresa, como é que temos um partido independentista, o ERC, a votar a favor e o Junte-se contra? Isto para ajudar quem nos está a ouvir a perceber o quão complexa é esta realidade. Não, um partido independentista, o Republicanos, a esquerda republicana votou a favor, é isso que estavas a perguntar. Sim. Porque, curiosamente, a esquerda republicana é um partido de esquerda radical, republicana, como diz o próprio nome. O Puigdemont, apesar da gente às vezes não ter ideia disso, é um partido de centro e até de centro-direita, portanto são muito diferentes. O Puigdemont está em Bruxelas e tem um conjunto dos seus dirigentes condenados por prática de terrorismo e quer que isso seja tudo apagado. A esquerda republicana da Catalunha aceitou as condenações que houve a seguir à revolta independentista de 2017 e adaptou-se de alguma maneira ao poder. Como é de esquerda, prefere manter um governo do PSOE a liderar a Espanha. O Puigdemont é um partido de centro-direita, pelos vistos não se importa, como estava o Nuno a explicar há bocado, de ter como aliados nas votações das Cortes espanholas o Vox. E terminamos por aqui o nosso programa. Muito obrigado e até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.